meninas, a mais um episódio do Pode Movimentar, o podcast do movimento Empreender Mulher. Hoje nós iremos gravar mais um episódio da terceira temporada. O tema de hoje é começar sem apoio. Nós sabemos que para iniciar um empreendimento, iniciar um projeto, algo que nós queremos tirar do papel, muitas vezes nós esbarramos nas dúvidas, nas vozes, nos questionamentos, se de fato aquilo é para a gente ou não. E hoje nós trouxemos aqui convidadas muito especiais que vão compartilhar conosco as suas histórias de vida sobre como começar sem apoio. Antes de apresentar para vocês essas mulheres inspiradoras que vão estar aqui conosco, nós queremos agradecer a todas as patrocinadoras que também, de algum modo, estão conosco neste dia. Lençóis Tecnologia, Andressa Rodrigues, especialista em planos de saúde, que já está aqui do meu lado, Andressa, e Nova Eco Soluções Sustentáveis, Doutor DM, Gina Carneiro, Rucheles Gourmet, Instituto Plenitari, Adriana Pereira, consultoria de RH. E para a gente iniciar esse bate-papo nessa tarde, a gente quer agradecer a todas as convidadas que aceitaram esse convite tão especial do movimento para nos inspirar com as suas histórias de vida. Meninas, eu quero começar com 2 questionamentos para vocês. Quem é você e o que você faz? Eu sou Patrícia Linhares, sou fisioterapeuta, tenho uma clínica chamada Espaço Funcional, que fica no Renascença, que tem como objetivo tratar de pessoas com disfunções neurológicas, ortopédicas, reumatológicas, tanto crianças quanto adultos. Maravilha, Patrícia, obrigada. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Karina, eu faço parte da empresa MS Gestão Inova, onde nós trabalhamos com a felicidade voltada para a performance e resultados na área de gestão. Ou seja, levar felicidade e bem-estar para dentro das empresas. Que maravilha, eu já quero conhecer. Fundamental, né, para a correria do dia a dia. Boa tarde, pessoal. Sou Andressa Rodrigues, corretora, especialista em planos de saúde desde 2017 e o meu trabalho é desenvolvido por uma consultoria antes, durante e após a contratação, que é um dos diferenciais. Maravilha. E eu nem me apresentei, né, gente? Gente, eu sou Ana Carolina, eu sou coach e terapeuta integrativa e hoje eu estou aqui com muita alegria e com muita honra sendo convidada a apresentar essas mulheres para vocês. Então, hoje eu estou aqui intermediando esse bate-papo. Meninas, então, quando a gente fala sobre começar sem apoio, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho qual foi a maior dificuldade, se vocês tiveram apoio ou não da família, de amigos, como é que foi iniciar uma trajetória pensando naquilo que vocês queriam realizar? Então, durante o início da minha formação, eu pensava que a minha realização profissional ia acontecer se eu trabalhasse arduamente dentro de hospitais, para clínicas de outras pessoas, porque eu sempre me via como alguém que executava o comando, né? E aí, um belo dia, junto com meu marido, a gente decidiu que era hora de experimentar algo mais ousado e largar parcialmente o que a gente tinha como seguro, que era o trabalho CLT, e começar o nosso próprio empreendimento. Então, quando a gente abriu inicialmente um consultório. Esse consultório era pequenininho, a gente atendia por hora marcada, era somente ele inicialmente. Depois eu fui entrando, né, com a agenda, à medida que ia aumentando a demanda, e aí a gente foi devagarinho crescendo. O apoio em si a gente teve um do outro, né? E alguns familiares que já eram empreendedores de outras áreas que não eram da saúde, que vinham dando aquele suporte. E a maior dificuldade foi justamente o fato de que, como éramos muito assistencialistas, nós não entendíamos nada de empreender. Então, nada relacionado a tributo, nada relacionado à contabilidade, à construção da empresa do zero. Essa foi a maior dificuldade. Maravilha. Aí foram buscar apoio técnico, ajuda nessa parte que talvez vocês não tinham tanto conhecimento. Exato, a gente buscou órgãos competentes que pudessem nos dar um suporte, mas foi muito devagar no início. Em algum momento pensaram em desistir? Não. Eu pensei, ele não. Eu pensei em desistir, eu pensei assim, vou voltar para assistência hospitalar, que era uma coisa que eu já sabia fazer, gostava muito, sempre fui muito soldadinha, né, de estar fazendo. Me davam, assim, 1000 crianças, eu resolvia a vida das 1000, mas não me desse um papel.
para entrar na burocracia. Tipo assim, tem que resolver essa burocracia. Para mim, aquilo era um mundo assim extremamente assustador, que me bloqueava realmente. Se não fosse realmente a insistência dele, né? Vamos, mete a cara, vamos junto. Talvez eu não estivesse aqui hoje. Que maravilha. Eu não sei se eu falei no início, mas eu também sou professora de empreendedorismo e eu ensino empreendedorismo para adolescentes. E isso que a gente está conversando aqui é interessante porque a gente não é incentivado a ser empreendedor. Ninguém chega para a gente, a família mesmo não abraça a gente dizendo, não, você vai ter o seu próprio negócio, você vai ser empreendedor. Entrou na faculdade, meu filho, tu já está procurando um estágio, vamos procurar um trabalho, um emprego de carteira assinada. Então a gente não tem isso. Normalmente a gente não tem isso em casa, né? A vida que traz todo esse contexto, uma situação que faz com que a gente comece a empreender. E no meu caso foi exatamente isso. Aconteceu uma situação na minha vida onde eu busquei outras áreas de conhecimento, não só aquela que eu já atuava. Eu sou administradora de formação, então a minha vida sempre foi na área operacional. Eu já fui consultora de empresas na área de produção, na área de logística, então eu vivia nesse meio, era bem tecnicista. Na administração a gente fala que é a escola do Taylorismo, que é aquela coisa de tarefa, do homem econômicos. E essa foi minha base, até eu passar por uma situação bem difícil, desafiadora, e eu fui para a área de liderança, né? E comecei a estudar, a buscar conhecimento, fazer cursos, enfim. E descobri a felicidade corporativa. Busquei também cursos, me especializei, hoje eu sou consultora e especialista na área. Também fiz pós-graduação em psicologia positiva e uni o útil ao agradável. O meu conhecimento, o que eu quero levar para as pessoas, e resolvi fazer parte também dessa empresa, da MS Gestão Inova, que é através dela que eu levo a minha palavra para as empresas e para as pessoas, porque é desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Então, essa base da teoria que eu já tinha, eu coloquei dentro agora daquilo que eu estou realizando, daquilo que eu estou desenvolvendo, nesse meu outro eu, o meu eu empreendedora. Ai, que maravilha. E quando tu fez essa girada de chave, né, de usar essa parte teórica e trazer para essa outra realidade da felicidade, da psicologia positiva, ninguém achou que tu tava assim, meu Deus, o que ela vai fazer agora? Porque as pessoas às vezes têm um certo preconceito quando a gente fala de trazer a felicidade, psicologia positiva. Eu acho que a gente mora em outro universo, vai né? abraçar a árvore. Vai abraçar a árvore, vai fazer pro fruzinho, aí pra natureza, aí vamos dar as mãos, e né, flores e borboleta, e não tu tem teve nada questionamentos disso. nesse sentido, não? Até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Não da minha família. Sim. Mas as pessoas com quem eu quero conversar, quem eu quero levar o assunto, eu tenho que quebrar esse gelo, essa barreira e dizer, gente, não é abraçar a árvore, não é papo de vazio, de coaches, de coisa assim vazio, não o coach estéreo, mas aquele trabalho sem profundidade, aquela coisa rasa. Não é isso, exato, não é isso. Então, não é coisa de abraçar a árvore, nem de borboletas coloridas, ou ficar olhando a vida com óculos cor-de-rosa o tempo todo, o mundo da Poliana. Não tem nada a ver com isso. Mas é trazer a consciência e a clareza daquilo que a gente pode utilizar dentro do desenvolvimento humano, que vai facilitar, né? Perfeito, perfeito. Então, eu uni o útil ao agradável, e a parte da técnica, instrumentos, eu consegui trazer para dentro da empresa. Mas assim, não é fácil, não está sendo fácil. Já pensei em desistir porque não é fácil, são muitos desafios, principalmente quando a gente trabalha com pessoas. A gente quer fazer o bem para outra pessoa, quer levar o bem para o outro, só que ele não enxerga isso. A gente tem que, além de levar o nosso conhecimento, quebrar essa primeira barreira, dizer para ele, estou aqui para te ajudar. Não para competir contigo, Exatamente. né? Ainda tem mais essas questões também, porque às vezes... E tem uma frase que diz, né? A gente não ajuda quem não quer ser ajudado. Exato. Mas a gente pode ir colocando sementinhas para trazer clareza para a pessoa. Realmente eu posso ser ajudado, né? Exato. Então, o teu trabalho, com certeza, é fundamental nesse sentido, né? Para trazer essa consciência. Maravilha. Exato. E você, Andressa, me conta. Teve falta de apoio? Pensou em desistir alguma vez? Como é que foi para você? Esse misto de tudo, para mim, eu costumo falar que teve sim um apoio,
mas foi um apoio, assim, que me trouxe uma responsabilidade maior. Então, assim, eu lembro que toda a minha trajetória, as pessoas me viam e, tipo assim, ó, já te vejo uma psicóloga, uma advogada, né? Você é médica. E dentro do meu coração, eu sempre, tipo assim, eu sei que eu vou trabalhar com pessoas. Eu sei que eu vou servir de alguma forma, assim, com muito amor, mas eu não me via nessas áreas específicas. E quando eu tive o conhecimento referente a plano de saúde, eu disse, opa, agora eu encontrei algo, um nicho específico e onde eu vou colocar essa minha paixão, essa minha verdade, onde eu vou poder servir com excelência, com transparência, com confiança, que é algo que eu prezo muito no meu trabalho. Então, foi uma responsabilidade para mim trazer para minha família, tipo assim, ó, vai dar certo sim, não como psicóloga, não como advogada, mas sim, eu acredito que dá para você ser referência, sim, com aquilo que você ama, com aquilo que você de fato acredita que vai dar um resultado. Acho que é até um equilíbrio, né? Porque às vezes a gente ama, mas quando a gente vai trazer para ponderar aqui, mas e os boletos, né? Eu amo isso, né? E as responsabilidades, que isso faz a gente nos tornar grande, né? Adultos, maduros, ter esse entendimento. Então, assim, eu sou muito feliz em ter encontrado isso. Sabe, assim, e no meio desse servir, encontrei um nicho, opa, consigo servir, daquela coração arde, sabe? E trazendo essa excelência e trazendo resultados também, que é interessante, que é aquilo ali que a gente vai honrar ali os nossos compromissos também, e reflete na família. Aí a família começa a falar, opa, realmente, fez Quando bem a gente... começam a aparecer os resultados, o Sim, impacto que causa na sim, vida das sim, porque pessoas, não né? adianta só pessoa ver a gente super feliz da vida e vivendo como, né? Então, vivendo legal, assim, com qualidade de vida, com a família, enfim, conforto, faz parte também. Mas sabendo que no final do dia você respira fundo e fala, opa, venci mais um dia fazendo aquilo que de fato eu amo. E é isso. Ah, que lindo, né? Maravilha. Gente, e a gente trazendo ainda dentro do que a gente está conversando, teve alguma frase para vocês que foi muito difícil de ouvir de alguém quando vocês decidiram empreender? Que de repente parou assim no processo e aquela frase ficou na cabeça de vocês? Porque comigo já aconteceu, né? Começar um projeto e ficar a frase de alguém que é muito importante e relevante para a gente ficar aquela frase na cabeça ali martelando e você duvidando talvez da sua capacidade. Teve algum momento que vocês ouviram algo assim que foi muito forte, foi muito pesado, mas que vou continuar, mas onde eu acho que fosse para continuar esse processo? Eu tive isso porque assim, eu sou filha de funcionário público, né? Então, meu pai a vida inteira trabalhou para a instituição pública e era aquela questão da segurança, aquela coisa que Estabilidade. estabilidade, você tem um emprego seguro, que haja o que houver, você não vai ser retirada dali. Então, isso era uma coisa que ficava batendo na minha cabeça, porque quando eu decidi sair de um dos meus empregos, né? Porque eu não saí de tudo, eu tinha um certo receio. Então, quando eu decidi sair de um dos meus empregos, que era um ambiente hospitalar, que eu já estava trabalhando há anos, né? Eu não sou daqui, eu cheguei aqui tem uns 25 anos mais ou menos. Então, quando eu vim para trabalhar em hospital, aquela coisa toda, e aí eu decidi, vou sair dos hospitais, vou ficar trabalhando numa instituição de ensino, que tem um vínculo também com a parte de assistência, né? E vou começar com o meu marido o trabalho no consultório, então vou largar a segurança de um CLT para no turno da tarde, vamos dizer assim. Meu pai, minha mãe deram um pulo para trás lá no Ceará, né? Nossa, Minha mãe botou a mão na cabeça e disse: "Você é louca? Como assim você vai largar a segurança para aventurar?" Essa frase ficou na minha cabeça. Eu disse: "Meu Deus, eu vou aventurar junto com meu marido, se não der certo, os dois vão perder, né? Porque ele já tinha decidido também, ele tinha o mesmo emprego que eu, decidido largar uma parte. E aí eu disse: se não der certo, a gente com filho pequeno, aquela coisa toda, então isso foi muito assustador. E na área da saúde, né, a gente foi, assim, de peito aberto mesmo para atender. A gente não se preparou, como eu falei, né, inicialmente, para abrir um consultório, ver tudo que era necessário ali. A gente botou uma placa na porta, botou uma chave na fechadura, abriu e disse: venham, quem está com problema, vem que a gente resolve. Né? Tá com problema neurológico, a gente ajuda a ficar bom, tá torto, a gente endireita, né? Começou assim, e a gente logo de cara investiu muito alto numa estratégia de tratamento que nós somos os pioneiros a trazer para cá, que era um programa intensivo
de tratamento para crianças neurológicas. Então, o investimento, a indumentária que era usada era comprada em dólar, né? Era uma coisa assim bem assustadora no começo, né? Eu disse, a gente vai fazer isso mesmo. Mas ele sempre mais corajoso, né? Vamos, a gente começa. Já éramos referência na assistência. Então, por um lado, isso foi um facilitador. Trouxe autoridade, né? Já tinha uma autoridade na pediatria. Então, quando se falava fisioterapia em pediatria neurológica, quem é? Aí dizia lá, né? Patrícia e Márcio. Então, era uma coisa que já era, de certa forma, uma porta. Mas, durante muito tempo, a frase da minha mãe ficou na minha cabeça. Mas você vai aventurar até a gente ter o investimento pago, né? Do recurso que a gente tinha adquirido, isso ficava batendo na minha cabeça, né? Então, assim, foi difícil, mas, ao mesmo tempo, como uma boa escorpiana, né? Eu sou muito teimosa, né? Então, assim, talvez se alguém de fora dissesse, não vai dar certo, eu ficasse um pouco mais assustada. Mas quando veio uma mãe dizer, será que vai dar certo? Aí veio aquela história do desafio. Vou provar que vai dar certo. Vou provar que vai dar certo. Já saí do Ceará, não vou voltar com a cachorrinha. Então, vou ter que funcionar aqui, vai ter que dar certo aqui mesmo. E graças a Deus deu. Então a gente já tá. E depois que deu tudo certo, como ficou a mãe nessa história? A minha mãe era muito orgulhosa. Eu me lembro que, paralelo ao nosso empreendimento, eu continuava dando aula, né? Então a gente acabava sendo referência para novos fisioterapeutas que iam se formar. E assim, muito rapidamente, eu acabei me tornando uma referência boa, né, sem falsa modéstia, assim, para os meus alunos e tal. Aí eu tive a primeira turma com o meu nome, né? Então eu me lembro que quando eu tive a primeira turma com o meu nome formado, né, fisioterapeutas que resolveram colocar meu nome para homenagear, aquilo ali foi uma coisa assim, tão maravilhosa. Minha mãe chorava quando eu contei, assim, copiosamente. Meu pai também. Aí meu pai, que não queria que eu fosse da fisioterapia, começou a dizer para todo mundo, né? Ah, minha filha é fisioterapeuta lá no Maranhão. Né? Saiu daqui, não era nada. Olha, agora ela é uma das melhores fisioterapeutas do Maranhão. Então, assim, a construção, ela vai acontecendo mesmo tijolinho a tijolinho, né? E para você chegar aonde você quer, a única coisa, o único conselho que um dia eu ouvi, inclusive com as meninas, né, do nosso movimento, é que se você quer chegar onde você precisa, é só não parar, né? É seguir em frente o tempo inteiro. E assim eu tô. Maravilha. Verdade. Contribuindo com o que a Patrícia falou, e eu já até trouxe isso no início, exatamente, a gente não tem normalmente essa base em casa, esse apoio de dizer, você vai empreender. Eu também, a minha família é formada por CLT e funcionário público. Então, a vida toda foi o quê? Estuda para concurso. Procura emprego, então estuda para concurso. Porque, né, vamos buscar uma segurança, tudo, é isso que vai te segurar, enfim, para ter um futuro no país, tudo, aposentadoria certa, não ter perigo de ser demitido, enfim, de perder o emprego. Então, a gente é criado dessa forma. E a gente já enfrenta as barreiras aí, né, da nossa base. Porque ninguém chega para a gente e diz, não, você está estudando administração, por que tu não abre uma empresa? Fisioterapia, não. Por que tu não abre uma clínica para ti? Tá fazendo psicologia? Vamos abrir uma clínica para ti trabalhar por conta própria, empreender? Mas eu acho também que tem essa questão do medo do que essa pessoa vai ser da vida, a questão dos nossos compromissos, dos boletos, de tudo, pagar as contas. Porque realmente não é fácil, gente. Não é fácil. A gente tem que estar o tempo todo com a cara ali na frente. E quando a gente tem uma equipe grande por trás, que a gente tem uma empresa que famílias dependem de você, do seu empenho, da sua técnica, daquilo que você faz, aí a responsabilidade é maior. E eu me coloco no lugar também da família por conta disso, porque o que tua mãe pensou? Meu Deus, se não der certo, essa menina vai voltar para cá, tá casada, vai fazer o quê da vida, vai morar de novo aqui em casa. Então, como é que eu posso ajudar ela? Enfim, então tem essa parte da família, essa preocupação, né? Mas eu acredito que quando a gente entra, é um caminho sem volta. Mesmo que a gente dê murro em ponta de faca, mesmo que a gente tenha algum, eu vou colocar entre aspas, fracasso, porque como disse Napoleão Hill, um grande escritor de desenvolvimento pessoal, todo fracasso tem uma semente de vantagem. Existe uma vantagem competitiva dentro de todo fracasso. Então, quando a gente entra nesse meio, por mais que não tenha um apoio ali, aquele apoio massivo realmente de dizer, não, vai lá, eu tô aqui te apoiando, se der certo, tu volta, tu faz isso, enfim.
mas existe essa vontade de querer fazer acontecer, porque, por exemplo, a Andressa colocou nos brilhos nos olhos dela naquilo que ela consegue oferecer do especialista em plano de saúde. Então, ela trabalha com o que ela gosta, levando isso para outras pessoas. Então, por mais que ela passe por dificuldade, que ela enfrente dificuldade, barreiras, enfim, ela consegue superar isso com a vontade dela e com o que ela gosta de fazer, né? Então, eu acho que a gente entra e a gente não quer mais sair. A gente não volta mais ao que era antes. Não volta mais. É Não tem mais como impressionante. desver, né? Não tem mais. Já vi, não tem como dizer. Já, exato. Verdade. Peguei o Já gostinho. experimentou, não tem como Peguei mais, o gostinho. Nossa, mais voltar. voltar a gente não volta. É complicado, né? Não, É. tu vai largar, não vai mais ser. Deixa de empreender. Aí tu, poxa, será que eu vou mesmo? Eu vou desistir agora, eu já andei tanto. Já andei tanto. Tem tanta gente aí torcendo para eu E desistir. se inspirando em ti também por não desistir, né? Exato, tem gente torcendo pra gente Exatamente. desistir e tem gente gente inspirando. inspirando na gente. Então, olha só a responsabilidade, Verdade. né? E você, Andressa, teve alguma frase que você ouviu que te marcou muito nesse processo? Conta pra gente. Sim, e essa frase, ela veio de uma pessoa que, de fato, eu acho que dentro daquele cenário seria normal, né? Vir dessa pessoa, que foi um concorrente na época. Então, tipo assim, eu não poderia esperar tanto. Mas eu aprendi algo, assim, muito precioso. Eu gosto muito, assim, de ficar analisando e aprendendo mesmo. Eu tô aprendendo muito aqui, eu tô me sentindo muito, assim, honrada em estar com vocês, em poder ouvir vocês. E eu lembro que antes de acontecer isso, uma pessoa que é até um coach, que eu tenho muito respeito, pude desenvolver assim bastante, logo no início dessa jornada. E ele disse assim: olha, tudo aquilo que você foca cresce. Foi o suficiente para eu, opa, vou pegar isso aqui para mim e pronto, deixei aqui guardadinho. E determinado, uma vez, um contrato muito grande, vou fazer merchan aqui, enfim, mas é uma empresa muito grande aqui, e uma pessoa falou assim: olha, fica responsável lá em fazer esse contrato, mas vai ter um concorrente. Então, faz teu nome, o que tu fizer é teu, opa, tem certeza? Pois pronto, eu vou seguir. E eu disse assim, aqui vai ser uma oportunidade, porque nesse início, foi bem no início mesmo isso, era 0 clientes. Então, eu disse assim, rapaz, se aquilo que foca, né, se você focar vai crescer, eu vou focar aqui, porque então, assim, eu andei em várias empresas aqui, BR, Centro, Cidade, tipo assim, tem vários locais, eu disse que vai ser a minha oportunidade, e realmente foi. E foi uma oportunidade de aprendizado mesmo, em ver a visão empreender, porque a gente vai vendo as oportunidades, né, tipo assim, o problema, dependendo como você for ver, ele vai estar ali. E eu sempre coloquei na minha mente, mas eu sou a solução disso. Eu quero que tenha problema, porque se não tiver, meu trabalho, cadê? Então eu ficava buscando, então tipo, eu comecei, para chegar mais cedo, que eu vou pegar uma cartela maior de pessoas, né, vou fazer uma palestra e tal, nunca palestrei, mas se for necessário eu vou lá, eu sei meu produto, e isso aconteceu, eu vou sair um pouquinho mais tarde, porque essa visão é muito, tipo assim, de quem é o funcionário ali do CLT, eu disse, não, mas é o meu negócio, são os meus resultados, é o meu comprometimento, então eu vou fazer, botar a minha cara, vestir a minha camisa, literalmente. E o concorrente, ele já tinha um tempo no mercado, enfim, né, ele puxando conversa e tal, aí ele começou a observar, né, o que eu estava fazendo, rapaz, ela tá ali desenvolvendo, enfim, aí eu gosto muito de me comunicar, gosto muito de me relacionar, e eu acredito que dentro da concorrência, a gente pode aprender muito. Tem espaço para todo mundo. Falando desse caso específico, eu lembrei de um outro que também trabalha na minha área, e esse dia a gente estava fazendo uma troca tão genuína, sabe, assim, e às vezes eu prezo muito por um atendimento de qualidade. Então, se aí nesse momento as pessoas vão esperar eu terminar aqui, então se eu puder indicar alguém que é da minha confiança, né, fazer uma parceria, por que não? Porque a gente achar que só o meu trabalho, só os meus resultados, não, dá para todo mundo, tem muita gente nesse mundão. Enfim, e voltando no foco desse rapaz, aí e eu já sempre tive assim um jeitinho mais de menininha, tinha o cabelo cacheado, eu até tentei escovar para mostrar assim mais, porque as pessoas diziam assim, então uma menininha, eu disse, não, eu já tenho filha, eu sou casada, eu sou uma mulher, meio que era assim um esforço para mim, e que faz parte também, é um desafio, acho que não dá para banalizar, porque o meu problema é diferente do teu, é um problema de qualquer jeito, e que para a pessoa, ela vai ter que lidar com aquilo.
Enfim, acho que ele olhando ali aquele meu jeitinho, mas muito cativante, conquistando e fazendo meus contratos, saía com meus contratos, pegava os contatos, na época não tinha WhatsApp, 2017, então era anotando mesmo, fazendo aquele network assim, com quem eu pudesse fazer mesmo, de compartilhar, enfim. Aí essa pessoa falou assim, como é que você chegou aqui e tal? Aí eu disse, realmente, eu fui indicada, a pessoa disse assim, você quer uma oportunidade de crescer, então você vai lá e meio que me jogou aqui, eu tô aqui. Muito assim, de uma forma mais genuína possível. Aí ele olhou pra mim e disse, realmente, eu imaginava, porque esse contrato é muito grande. Aí eu não acredito que eu tô passando por isso. Mas enfim. E ele quis afirmar mesmo que, tipo assim, tu não era pra estar aqui. Talvez tu não tinha essa competência em fechar desse nível. Poxa, aí opa, tudo aquilo que você foca, cresce. Eu não vou focar nessa... Né? Apesar que, querendo ou não, marca. Com certeza. E eu fiquei assim, eu disse assim, rapaz, como todo mundo tem seus desafios, porque não veio da minha família. Falar de família, então eu sempre brinco, eu disse assim, na minha vida não tem oportunidade de dar errado. Porque já deu muita coisa errada. Então a oportunidade só vai dar certo. Eu não sei como, mas vai dar certo. Então, assim, a minha mãe solteira, empregada doméstica. Então, assim, hoje a gente tô dando esse apoio para ela voltar a fazer prova e tal, né? Para voltar de novo à escola. Enfim, então eu disse assim, eu não tenho uma oportunidade de decepcionar, porque, tipo assim, eu já vi um cenário, né? Morei em invasão, tipo assim, em um bairro periférico, assim, convivi muitas coisas. Aí eu olhei pro rapaz e disse assim, não, eu conheço a minha história, ele não sabe. Então, assim, tipo, ele não vai validar, assim, eu acho que respeito, porque é uma opinião dele, talvez naquele cenário, dentro das experiências dele, tá tudo certo. Aí eu disse, ok. Aí passou o contrato, quando finalizou eu ganhei uma bonificação a mais, ganhei uma premiação, porque foi a que eu fui a corretora naquele período que mais fechou o contrato. Tá vendo só? Maravilha, né? E eu, depois de quase 7 anos, eu tive a oportunidade de fechar uma associação. E no mesmo nível, eu fico até emocionada, e no mesmo nível daquele contrato. E eu lembro que essa pessoa que me buscou dessa associação, que é uma instituição federal, eu não sabia o nome dessa pessoa. Ele simplesmente, assim, a confiança dele em mim era de um nível que ele só falou, Andressa, me indicaram, eu quero uma reunião. E aí eu, ok, fui lá. Aí ele disse, eu quero todas as unidades federais aqui do Maranhão, eu quero fazer aqui e tal, uma associação, fazer o plano. E eu fiquei olhando assim pro rapaz e eu lembrei, eu disse assim, como que é importante a gente focar naquilo que de fato a gente acredita. Exato. Porque era a minha história, ele não sabia o que eu tinha passado, os meus planos, enfim. Ali, né? Então, assim, a gente Perfeito. também lidar com isso. Né? E às vezes a gente olha um concorrente com uma visão muito de se apegar naquilo. Claro que, no de que certa parece forma... ser, inimigo, né? é o que inimigo. E não a gente poderia ter ganhado muito mais. Vamos fechar aqui uma parceria. Se eu tô conseguindo alcançar essas pessoas, por que não? Vamos, sabe, assim? Perfeito. Então, enfim, que Deus abençoe ele também onde estiver. Mas foi um aprendizado tão grande pra mim. E até da gente não duvidar da gente. Porque eu poderia realmente olhar pra mim. Eu olhava pra mim e eu ficava, meu Deus, como eu vou fazer pra convencer as pessoas? No sentido, assim... Porque realmente é um cara muito de menininha. Uma cara assim de 15 anos. E eu lembro que eu ficava sempre pensando de forma de melhorar o meu resultado. Tipo assim, meu diferencial não é enfiar a goela abaixo. Eu não quero ser vista assim. Mas como é que eu vou também ter mais pessoas para convencer? Né? Então, assim, eu ia pra Deodoro na época, fazia aquele panfleto mesmo. Né? Ia panfleto, eu lembro que essa primeira cliente, até hoje, ela tem o meu contato, ela tem um respeito tão grande por mim. Ela até fala, Andressa, tu evoluiu tanto, sabe? Ela não tem como uma referência mesmo, me indica. Então, assim, vale a pena você focar no seu mesmo, vale a pena você respeitar também o tempo do outro, o espaço do outro. Maravilha. Quanta história inspiradora, Né? né, gente? Muito. Que maravilha. Eu também estou aprendendo muito nessa tarde. É como a gente sempre comenta, né? Quando nós sentamos para ouvir as histórias de vida, a gente fala, caramba, né? Que inspirador. E acaba conectando com muitas partes nossas também. Se vocês forem ver, cada uma ali contando da sua forma, mas são histórias que têm coisas semelhantes, né? E quando vocês olham para essa história de vida, o que vocês consideram a maior conquista de vocês até aqui? Então, assim, a maior conquista, eu acho que para mim é a tal da a referência, né? A referência não, vamos lá,
não é a referência da fisioterapia em si, né? É a referência do cuidado. A gente tem paciente que chega lá na clínica, né, e diz assim: "Ai, aqui é tão bom, porque não é, eu não vim, uma dor no ombro. Ah, eu não vim tratar só a dor no meu ombro, eu não vim tratar o problema do meu ombro. A gente aqui conversa, ri, faz oração, chora, abraça. Então é um ambiente muito familiar, muito é, de um Acolhedor. acolhedor, é um cuidado amplo, né? Então a gente acaba ficando muito amigo. E, obviamente, a condição neurológica é uma condição que dura muito tempo. Então, a pessoa, para ela ter uma lesão neurológica, bastou uma queda, bateu a cabeça, fez uma hemorragia, é rápido. A condição neurológica, ela se instala muito rapidamente. A resolução, ela é um pouco mais lenta. Então, a gente tem paciente que pegou bebê. Eu tenho um paciente que eu peguei com 1 ano de idade. Hoje ele tem 16 anos, né? Ah, Patrícia, então por que tu não cura o menino? Na verdade, não tem cura, né? É uma condição neurológica relacionada, por exemplo, ele tem uma paralisia cerebral grave, né? Então, esse especificamente, eu sou amiga da mãe, do pai, dos avós, o irmãozinho mais novo eu vi nascer, né? Então a gente acaba criando um vínculo muito intenso, muito aconchegante, né? Muito próximo, né? Muito profundo. Eu já vi entes da família partirem, né? Então a gente já acompanhou o luto, já foi para casamento, já foi para aniversário de 15 anos. Então, a minha forma de ver a maior vitória, vamos dizer assim, é entender que, de alguma forma, em algum momento, através das nossas mãos, através do nosso estudo, das madrugadas viradas, né? Porque também tem outro detalhe: a gente nunca para de estudar, né? É o tempo inteiro. Né? Exatamente. Então, eu estou dando aula, mas eu não estudo só para aula, porque eu tenho a responsabilidade da formação de outros profissionais, assim como o meu marido, mas a gente estuda para cuidar do que está chegando ali toda hora. E olhe, ainda chega situação que a gente nunca viu. De vez em quando chega alguém com uma coisa que tu diz, meu Deus, o que é isso? Né? Aí tem que se debruçar com a equipe, estudar, né? Investir, fazer formações. Então, o que mais me agrada hoje é saber que, através disso, desse esforço, né? Dessa questão da entrega mesmo, a gente consegue transformar a vida daquela pessoa, e não só da pessoa, é da família como um todo. Porque você tem uma criança com paralisia cerebral que tem doenças associadas, né, comorbidades, assim, então, interna demais porque aspira, né, faz pneumonia, tem problema respiratório, que não tem nada a ver com a questão neurológica, né, cerebral, mas é uma comorbidade. Quando você minimiza isso, você torna aquele seu paciente saudável dentro das limitações, aquilo ali é maravilhoso. Então, crianças com TEA, idosos, né, com demência, as sequelas do próprio AVC, que é uma coisa que em determinada faixa etária já começa a se apresentar com muito mais facilidade, né? Então, assim, a gente está no dia a dia. Para mim, chegar em casa, saber que o que eu saí para fazer na rua foi bem feito e voltar a entender que aquilo ali mudou o dia, passou a dor, melhorou o equilíbrio, deu a possibilidade de passear no shopping andando sozinho, né? Ou então ir andar no calçadão, segurando só na mão do cuidador, né? Ou então poder se levantar do sofá e ir até a cozinha, pegar um copo d'água, beber, fazer alguma coisa com uma independência. Isso para mim já é o melhor de tudo, né? A melhor forma de Deus me fazer entender que eu estou no caminho certo, que meu marido está no caminho certo, que a empresa ela segue fazendo uma coisa que ninguém vai poder fazer, né? Não porque não existem outros profissionais, mas é porque do jeito que a gente faz, todo mundo é único, né? Então, da forma como a gente deposita o nosso amor, né? O nosso tempo, até a própria família, né? Quantas vezes eu levei meu filho ou minha filha para ir ajudar no tratamento de uma criança que não era muito participativa, né? Eu levava meu filho, hoje ele tem 14 anos, mas com 4, 5 anos eu levava ele para a clínica para dizer, você vai me ajudar, porque a mamãe está com um paciente que gosta de jogar bola, eu preciso que ele jogue bola, e você vai jogar bola com ele. Que legal, cara. Aí meu filho ia, jogava bola, e ficava aquela alegria dentro do consultório, né? Dentro do consultório. Então um chutava, outro corria, outro pegava. Então quantas vezes a gente envolveu todo mundo, né? Para conseguir o nosso resultado. E dar alta e fazer a criança participar de alguma forma. Então, isso para mim é o mais gratificante. Independente do dinheiro, o dinheiro é bom, realmente, paga o boleto, ninguém vive sem ele, né? Não dá para trabalhar de graça o tempo inteiro.
Mas melhor do que poder pagar o boleto é você olhar e dizer, um dia eu fiz parte dessa história e graças a Deus tá tudo bem, Que né? maravilha. Que Eu acho que bênção. essas conexões que a gente cria, elas são. E o reconhecimento, eu acho que elas são realmente fruto do que a gente entrega, né? E, para mim, a conquista que eu tenho é resultado daquilo que eu faço. E quando eu termino uma palestra, uma consultoria, algo do tipo, e as pessoas vêm para mim e agradecem, Karina, obrigada, porque eu não sabia que eu tinha momentos de felicidade na minha vida e eu não sabia disso. Eu tenho mini momentos na minha vida de felicidade, eu nunca prestei atenção nisso. Então, o reconhecimento que a gente recebe de qualquer coisa que a gente faça, e que o resultado seja positivo, eu acho que isso não tem preço. Quando alguém diz obrigada, quando alguém te agradece pelo que tu estás entregando, eu acho que não tem preço. E quando eu saí de casa para fazer o trabalho na área de felicidade, eu sempre peço para Deus me iluminar para eu impactar positivamente a vida das pessoas. E até agora eu impactei 100% a vida Que bem. das pessoas com quem eu tenho contato, com quem eu levo aquilo que mudou a minha vida, que eu quero que mude a vida das pessoas. Então, até agora, 100%, né, de resultado de Que impacto bom. positivo. Continue assim. E você, Andressa? O que você considera essa maior conquista até aqui? Para mim também é desafiador falar sobre isso, porque o meu trabalho, ele é um serviço. E é um serviço que eu tenho um cliente que eu sirvo ele, mas eu também tenho a operadora do outro lado. Então, assim, eu sirvo os dois. E muitas das vezes os dois estão em atrito. A gente sabe a realidade da saúde suplementar no nosso estado especificamente. Se você não sabe, você pode falar comigo. Porque aí você vai entender. Mas, assim, de fato, para mim foi, assim, no início também um pouco frustrante ficar nesse meio. Porque eu disse, meu Deus do céu, não é isso, não é aquilo. Então, assim, como é que eu vou trazer o equilíbrio, né, dos dois? E isso me moldou muito na minha jornada. Porque o meu posicionamento hoje me traz leveza. Então, assim, hoje eu tenho o real sentido que, de fato, e eu deixo muito claro. Então, assim, logo no início ficou um pouco assim para mim agora, né? Porque o que que a gente quer? A gente quer exatamente isso. A gente quer que a pessoa olhe pra gente, né? Que ela não vai ter dor de cabeça. Não, eu tô aqui para resolver isso, que ela tem esse... Enfim. Mas, como estava atrelado a um serviço terceirizado, né? Eu tô aqui. Só que foi um aprendizado, assim, que, inclusive, essa semana foi assim um ponto de virada. Um cliente ele falou isso para mim e me trouxe à memória isso que me despertou referente ao meu posicionamento e me trazer leveza mesmo no meu trabalho. Ele disse assim: eu preciso fechar logo, porque já tinha explicado, já tinha passado aquela pré-consultoria, olha, você vai fazer, mas você vai entender o que você vai estar fazendo. E depois de tudo, ele disse assim, e aí, quem quer fazer logo? Aí eu disse assim, não existe isso. Imagina falar isso pro teu cliente, com um bom potencial, dia 30. Né? Então, assim, são vários fatores envolvidos. Mas aí é onde a gente começa realmente a entender o nosso posicionamento, entender de fato qual é a tua atuação aqui no mercado. E isso vai se tornar um diferencial de fato. E eu mantive meu posicionamento. Não tem segredo. Então, para mim, entender isso de fato, não tem segredo, não tem pulo do gato, não tem. Então, assim, a regra é igual para todo mundo. Então, inclusive, tem as questões de lei mesmo. Então, assim, tem direitos e deveres. Não, se fugir disso, tem alguma coisa errada. Então, isso serviu para mim, como ter clareza mesmo em relação ao meu posicionamento. E a minha frustração é como é que eu vou passar, de que forma que eu vou fazer ele entender que eu vou ter que dizer um não para ele agora, mas esse não é benéfico. Uhum. E hoje, as pessoas me agradecem por isso. Andressa, muito obrigado. Porque o teu profissionalismo, a tua experiência, ele já pergunta, e pela tua experiência como profissional, porque eu também sou cliente, eu também tenho plano de saúde. E isso foi, assim, uma virada de chave para mim, sabe? Assim, opa, então o não, ele também é importante. O não também faz indicação. E a quantidade hoje... Então, assim, acontece meio que, às vezes, o inverso.
mas acaba que multiplica lá na frente. Porque a pessoa começa a analisar, opa, mas ela poderia realmente ter dado um jeitinho, mesmo que desse errado depois. Ela poderia ter, como é que eu falo? Tido boa Referente vontade, às né? informações, referente às informações, né? É camuflar, esqueci agora a palavra, não é Maquiar. como maquiar ali para tentar me convencer, para tentar me vender, porque para mim também eu era desconfortável de como as pessoas olhavam o empreendedor. Você quer me vender? O papo de É o teu vendedor, né? negócio, Quero vender de sabe? qualquer E jeito, né? isso não é sobre isso. Acho que quando a gente olha para o nosso negócio, ele é tão grandioso. A gente vê assim o impacto que sabe, poder levar o meu filho, vai ter uma memória também pro seu filho que viveu aquela experiência. Então, assim, é sobre isso sim. Por mais que se torne um desafio pra gente, no meio onde capitalista, meio que a gente tem um boleto envolvido, então, assim, a gente fica num cenário realmente desafiador, e o cliente, ele sente. Ele sente isso. A gente pode até estudar, um cliente brincou comigo, que ele disse assim, olha, eu quero um desconto, eu vou estudar a arte da negociação e tal. Eu até brinquei, disse assim, olha, meus métodos são de Deus, então não dá para contestar. É ele que capacita. Mas para mim realmente foi desafiador. Então hoje eu recebo tantas mensagens, as pessoas valorizando isso. Esse meu posicionamento. Então, a maior conquista foi conseguir se posicionar, né? Em relação ao não. Ao não. Que eu acho que, na verdade, seria uma grande conquista para muitas pessoas, porque quando a gente fala, inclusive, dentro do empreendedorismo, qualquer área da vida da gente, a dificuldade de dizer não, né? Aquela coisa de estar sempre disponível. Então, é muito mostrar bom trazer cliente isso. esse valor. O valor do não, né? O valor que o não tem o seu valor naquele momento. Não é ideal você fechar agora. Então, assim, você vai ganhar muito mais se você fechar um outro produto, porque quem é o profissional? Quem é que entende? Quem é o especialista? Então, assim, essa visão, quando eu coloco especialista, e a pessoa, quando contrata o trabalho, não é somente um corretor que vai fazer um sistema, porque ele tem um código, e pronto, passar mais informações básicas. Não, ele vai entender realmente. Né? Quando eu falo sobre direitos e deveres, são tantas coisas que envolvem e que faz muito... Informação é tudo. Então, ele já é muito ciente. E eu consegui essa cartela, e algo que foi falado aqui sobre referência, uma vez num evento, eu fui premiada, e entre os melhores corretores do Maranhão, e tinha, assim, muitos empresários, assim, que eu admirava, que eu ficava, assim, me inspirando, né, pelo Instagram. E algo interessante para finalizar foi que finalizou o evento uma pessoa que tem uma empresa, assim, de referência, vários funcionários, enfim, tem a minha... honra mesmo, eu honro, assim, o posicionamento deles, eu acredito muito. Ela me chamou, assim, no cantinho e disse assim, olha, eu te admiro muito. Aí eu disse, como assim que a pessoa que eu me inspiro, que eu acho bonita, ela tá falando isso pra mim? E quando ela trouxe isso pra mim, foi uma forma da gente realmente se posicionar mais. Tipo assim, tem alguém sim que se inspira, a gente não pode achar que é só o nosso mundinho aqui, que ninguém tá vendo. Sim, eles estão vendo. Alguém tá e vendo. alguém tá se inspirando. Alguém sempre tá vendo, né? Maravilha, então. Meninas, pra gente ir encaminhando pro final do nosso bate-papo. Nossa, mas já falei pra vocês, a gente Já? passa muito rápido. Pra gente ir se encaminhando, né, pro final desse bate-papo riquíssimo, né, que com toda certeza todas nós vamos sair daqui com a nossa bagagem ainda mais rica por aquilo que nós ouvimos. Eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para as mulheres que pensam em empreender, que talvez têm medo ou dúvidas. O que vocês poderiam trazer de inspiração para essas mulheres para que elas possam acreditar que é possível, né? Dentro de tudo que nós compartilhamos, acho que uma mensagem que fica muito forte é: acredita que é possível, vai lá e faz, que a coisa acontece. Então, o que vocês poderiam deixar para cada uma dessas mulheres? Pode até falar olhando para a câmera, porque aí elas vão, tu te direciona para elas, para entender que é para elas. Pronto. Então, assim, o conselho que eu dou é que procure se juntar com quem pode te fazer crescer, né? Te jogar para cima. Então, eu especificamente, durante um tempo, procurei auxílio de pessoas que pudessem me dar um direcionamento que fosse um direcionamento real. O movimento Empreender Mulher foi algo que mudou totalmente a minha forma de ver o empreendedorismo feminino, porque a gente acaba esbarrando com uma série de dificuldades, né? Quem me apresentou o movimento foi uma grande amiga, hoje uma grande amiga minha, irmã, né, de uma pessoa que foi minha aluna, que é também fisioterapeuta e que acabou sendo chamada para me ajudar com a parte de organização da empresa no momento em que a gente estava passando por situações difíceis. E aí ela me jogou nesse
meio, né, que seria buscar organizar o meu entendimento de gestão de pessoas, gestão financeira, organização da clínica como um todo, né, uma mudança completa na roupagem. Então, quando eu entrei no MEN, que eu conheci, né, e me apaixonei de cara, né, eu consegui entender que existem formas de se capacitar que não necessariamente estão relacionadas, por exemplo, a um MBA que custa muito caro, né? Às vezes a pessoa que está sentada aqui do teu lado, ela te dá uma lição que te faz buscar, né, um caminho, eu vou dizer, mais curto, no sentido de que está tão pertinho e às vezes você não está vendo, o seu olhar está vendado, e aí você se juntando com pessoas que vivem a mesma experiência que a sua, ou que já passaram pelo que você está passando agora, é muito mais fácil de você encontrar uma saída daquela aparente cilada na qual você está se metendo. Então, assim, se eu puder dar um conselho hoje, que seja esse. Procure pessoas que estão em pleno crescimento, que já atingiram o lugar que você gostaria de estar, que te sirvam de inspiração, que vão te acolher, né? Vão te dar a mão e te puxar, né, para cima, aquelas pessoas que vão fazer de tudo para que o teu sonho se torne realidade. Esse é o meu conselho, né? Siga, como disse aqui a Andressa, tudo que você foca cresce. Eu vou levar essa frase para mim. Olha né? aí. Então não Muito foque bom. no problema, foque na solução e foque naquelas pessoas que estão em busca do mesmo caminho que você quer traçar, que é o sucesso, que é a realização pessoal e profissional. Maravilha! Bom, vamos lá. Eu queria começar com uma frase de Epiteto, que é um filósofo estoico, onde ele fala que não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Foi a partir disso daí que eu virei empreendedora, né? Trouxe o meu eu empreendedora ao mundo, porque eu acho que todo mundo tem um eu empreendedor, só falta despertar. E assim, é desafiador, muito desafiador, mas é um desafio gostoso, porque desafios foram feitos para serem superados, né? Então tá com medo, vai com medo mesmo. Tá nervoso, vai nervoso mesmo. E eu acho que é isso. E qualquer resultado que a gente tenha na nossa vida é consequência das nossas decisões, daquilo que eu fiz ou eu deixei de fazer. Resultado bom ou ruim é consequência da minha decisão e da minha ação. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá inseguro? Vai inseguro mesmo, que as coisas vão acontecer. Uma hora ou outra as coisas vão acontecer. Tudo no tempo, tudo na vida tem o seu tempo. Nenhuma folha cai por acaso. Nada acontece por acaso. Então, o meu recado é esse, de não ficar presa por medo ou nervosismo ou porque acha que não vai dar certo. Vai em frente, só vai. Só calça o tênis e vai. Pronto. Segue em frente. Perfeito! Que Andressa? maravilha. Eu vou falar de uma frase que eu sempre gosto de trazer ela comigo, que é: não menospreze o seu começo. Não importa qual seja o seu começo, não menospreze ele. E isso serve até pra gente, que às vezes, né, a gente começa, querendo ou não, os desafios ali que vai surgindo, a gente fica, opa, e agora? Mas é bom a gente dar uma parada e tipo, opa, quem era a Andressa lá em 2017? O que afligia ela e como é que ela saiu disso? Aí a gente vai visualizar a resposta, opa, então, eu quero a Andressa de novo aqui. Então que a gente possa não menosprezar o nosso começo, porque todo dia é um começo. Então, todo dia é uma oportunidade de vida, né? O Senhor, ele é muito misericordioso. Então, todo dia é um começo. Todo dia é um dia de nós não menosprezarmos esse começo, né? Da gente poder mesmo focar naquilo que importa. E o que importa tá bem aqui, né? Aquilo que arde, né? Aquilo que tem a chama. E é isso que eu quero deixar, né? Essa frase no coração de cada um. E o prazer que eu tenho em estar aqui com vocês, eu vim através da Ruth Ellis, que hoje ela é diretora financeira, né? Então ela me indicou, ela olhou para mim, tu tem que estar lá com aquelas mulheres e tal. Aí disse, olha, e que bênção, né? Por isso eu estou aqui hoje, porque alguém indicou. Então você que está precisando disso, vem também, que você vai amar. A importância do movimento, né? Que é esse lugar, essa rede de apoio de mulheres também, né? Então, todas nós estamos aqui porque, de algum modo, fomos convidadas por alguma mulher que nos falou do movimento, nos trouxe até aqui e hoje a gente está aqui compartilhando as nossas histórias de vida. Isso é muito valioso, né? E para a gente finalizar,
Eu gosto também de falar algo, Andressa, trazendo um pouco disso do coração e daquilo que a gente não pode desistir, é que a gente tem uma caixinha de ferramentas que é o Espírito Santo, que tem 7 dons. E muitas vezes a gente se esquece que dentro de nós tem uma potência tão grande para que a gente possa voltar a acreditar em si. Porque muitas vezes, por causa dos papéis, das coisas que vão surgindo ao nosso redor, a gente vai duvidando até de quem a gente é ou daquilo que a gente já construiu na nossa história de vida. E eu vejo que no empreender, o principal empreendimento somos nós. Sim. Não desistir de empreender em você mesma, porque o seu autoconhecimento, o seu lugar, a sua posição na sua vida, por aquilo que você decidir fazer, é o que você vai gerar de impacto na vida das pessoas. Eu não tenho dúvida que esse episódio vai gerar muitos impactos, porque de fato a gente está muito grata pela vida de vocês, pelos compartilhamentos que vocês trouxeram aqui nessa tarde pra gente. E eu trouxe uma frase pra gente fechar, que é: nem toda história começa com aplausos. Muitas começam com coragem, persistência e a decisão de seguir, mesmo quando ninguém acredita. Esperamos que esse episódio inspire você e inspire a nós também. A gente, mais uma vez, quer agradecer às nossas patrocinadoras, Lençóis Tecnologia, Andressa Rodrigues, Inova Eco Soluções Sustentáveis, Dr. DM, Gina Carneiro, Ruchelis Gourmet, Instituto Planitário, Adriana Pereira Consultoria de RH. E eu queria convidar vocês para a gente encerrar esse episódio falando a frase do MEN, que vocês sabem qual é a frase? Quando uma cresce, todas florescem. Então eu vou dizer, quando uma cresce, aí a gente fala juntos, todas florescem, né? Quando uma cresce, Todas florescem! Vem participar do MEN com a gente também.